Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: até onde irá Bolsonaro contra os sindicatos? Desde o golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff em 2016, começou uma fortíssima ofensiva midiática, jurídica e financeira contra os sindicatos brasileiros. Claro, não interessa de forma alguma às classes dominantes do país e àqueles que defendem as reformas ultraliberais a existência de um movimento sindical forte e unitário que seja capaz de opor resistência às reformas propostas por essa gente, reforma da Previdência, reforma trabalhista. É fundamental para que a agenda das reformas ultraliberais, para que o programa das reformas ultraliberais seja implementado, que o movimento sindical esteja na lona, que o movimento sindical esteja desmoralizado, que o movimento sindical seja dividido, que o movimento sindical deixe de ser uma força protagonista da classe trabalhadora brasileira. As classes dominantes sabem, e o governo Bolsonaro foi eleito para atender os interesses dos setores mais reacionários, os setores financeiros das classes dominantes, as classes dominantes sabem que para implementar esse programa que defendem, é necessário quebrar a resistência do povo brasileiro. Grande parte dessa resistência é organizada pelos sindicatos. O Brasil tem uma forte tradição sindical. Além de uma forte tradição sindical, o Brasil tem um modelo sindical que se revelou bastante original e proveitoso para os trabalhadores do nosso país, embora tenha muitos problemas e erros na prática sindical. É um modelo que é unitário embaixo, cada categoria tem um só sindicato, e plural em cima, nas centrais sindicais, cada qual delas representando uma determinada corrente político-ideológica do movimento sindical. Essa mescla entre unidade embaixo e pluralidade em cima é que deu ao movimento sindical brasileiro condições de se preservar e até mesmo de se fortalecer nos anos 80 e 90, quando no mundo inteiro, em função do neoliberalismo, os sindicatos viviam crises seríssimas. Aqui no Brasil, ao contrário, o movimento sindical atravessa a fase neoliberal dos anos 90, mantendo sua capacidade organizativa, sua capacidade protagônica, sua capacidade de funcionar como um dos pilares da luta popular, em que pese, repito, a existência de graves problemas e erros. Esse modelo, por sua vez, era financiado de três formas fundamentais. Uma delas, o imposto sindical, uma contribuição obrigatória fixada por lei, pela qual todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, contribuíam para que os sindicatos pudessem existir. E o imposto sindical era dividido entre as distintas instâncias sindicais, confederações, federações, sindicatos e depois também as centrais sindicais do governo Lula. A segunda forma de financiamento dos sindicatos é a contribuição sindical. A contribuição sindical é decidida em assembleia. É um determinado valor que é estabelecido por decisão dos trabalhadores, através das suas instâncias legítimas num determinado sindicato, consta do acordo coletivo e é descontado na folha de pagamento, novamente, de todos os trabalhadores. Constitui de uma contribuição de cada trabalhador para o esforço sindical, que finalmente é o esforço e a luta que obtém os acordos que permitem aumentar salários e direitos. E a terceira forma de financiamento era a mensalidade associativa. Essa paga, claro, apenas por quem estava filiado ao sindicato. Esse sistema sindical foi se desenvolvendo ao longo dos anos e precisava, na lógica das classes dominantes e na lógica do governo Temer e agora do governo Bolsonaro, essa estrutura precisava ser desmontada para que pudesse ser implantado, repito, o programa das reformas ultraliberais.
A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, eu já as citei. Com o governo Temer já começou essa ofensiva. No bojo da reforma trabalhista estava a extinção do imposto sindical. Com isso, os sindicatos já perderam boa parte da sua capacidade financeira. O imposto sindical, neste ano de 2019, já deixou de existir. Muitos sindicatos perderam mais da metade das suas receitas. Alguns chegaram a perder 70%, 80% das suas receitas, praticamente inviabilizando o funcionamento de determinadas organizações sindicais. Havia na história do movimento operário brasileiro, em especial por parte da CUT e do PT, uma crítica ao imposto sindical, porque se tratava de um recurso impositivo. O trabalhador não tinha opção de não pagar o imposto sindical. Qualquer trabalhador era obrigado a recolher o imposto sindical, por isso mesmo que ele tinha essa denominação, imposto sindical. Era recolhido pelo governo essa verba e distribuído aos sindicatos. Na origem, esse foi um instrumento que eventualmente permitiu aos governos terem controle sobre os sindicatos. Mas na prática, o imposto sindical se transformou numa verba que os sindicatos utilizavam de forma autônoma para reforçar a luta dos sindicatos, para reforçar a luta da classe trabalhadora. É claro, sindicatos pelegos, atrasados, usavam esses recursos para enriquecer sua cúpula sindical, usavam esses recursos fora da luta dos trabalhadores, usavam esse recurso sem ajudar os trabalhadores a aumentar seu nível de consciência e organização. Mas os principais sindicatos do país foram se apropriando desse imposto sindical de forma autônoma. E esse imposto sindical, ao contrário das críticas que partiam de determinados setores da CUT e do PT quando surgiram nos anos 80, o imposto sindical foi extremamente útil para financiar a resistência dos trabalhadores, embora sua origem possa ser considerada perversa para a autonomia e para a independência da classe trabalhadora. Na prática, o imposto sindical se transformou numa ferramenta fundamental para a vida e a luta dos sindicatos. Pois bem, a reforma trabalhista de Temer golpeou duramente os sindicatos ao extinguir o imposto sindical, atendendo a uma campanha enorme travada pelos meios de comunicação, pelos empresários, pelos políticos de direita, que foram buscando desgastar a imagem dos sindicatos a partir da lógica do imposto sindical. E o governo Temer entregou ao patronato, entregou às forças mais reacionárias do país este elemento para o enfraquecimento do sindicato, que foi a retirada do imposto sindical. Isso obriga os sindicatos a uma reorganização completa das suas atividades. Muitos sindicatos terão que se fundir, terão que cortar custos, e já o estão fazendo desde o ano passado. As centrais sindicais, as federações, as confederações foram obrigados a reduzir suas despesas drasticamente, e é claro que isso afeta a capacidade de organização e luta dos sindicatos. Tudo bem, muitos dos sindicatos que existiam eram artificiais. A proliferação de sindicatos no Brasil virou um grande negócio. Muitos sindicatos que foram criados em função do imposto sindical eram sindicatos de cartório, não existiam efetivamente para organizar a luta das classes trabalhadoras. Mas o fim do imposto sindical trouxe malefícios ao joio e ao trigo, porque ao retirar o imposto sindical enfraqueceu também e muito os sindicatos que lutam, que organizam a classe trabalhadora. Quando Jair Bolsonaro assume, ele assume herdando e radicalizando esse discurso antissindical tão ao agrado das classes dominantes brasileiras. E Jair Bolsonaro recentemente lançou seu segundo ataque financeiro contra os sindicatos brasileiros, que é a medida provisória 873. O que determina essa medida provisória? Ela não fala mais sobre o imposto sindical, extinto por Temer. Ela fala sobre a contribuição sindical. Essa medida burocratiza brutalmente o pagamento da contribuição sindical. Não permite que essa contribuição sindical seja decidida por assembleia e descontada dos trabalhadores na folha de pagamento. Não. Cada trabalhador individualmente terá que aceitar
pagar a contribuição sindical definida em assembleia. Pior ainda, cada um dos trabalhadores que aceitar pagar a contribuição sindical só poderá fazê-lo através de boleto bancário, não poderá mais haver o desconto na folha de pagamento. É claro que isso é uma medida cujo único objetivo é o de enfraquecer a capacidade dos sindicatos de recolherem essa contribuição sindical, fazendo com que os sindicatos percam ainda mais capacidade financeira. É uma medida abertamente inconstitucional, ilegal. Alguns sindicatos até estão conseguindo medidas liminares nos tribunais, garantindo a manutenção do desconto em folha de pagamento, mas a medida revela o desejo, o objetivo do governo Bolsonaro de asfixiar financeiramente ainda mais as organizações sindicais. Além dessas duas medidas de ordem financeira, o fim do imposto sindical e a medida 873, que dificulta o pagamento da contribuição sindical, o governo Bolsonaro atua em outras duas direções nessa sua ofensiva contra os sindicatos brasileiros. Uma medida é de ordem persecutória, abertamente repressiva. O governo Bolsonaro está se preparando para anunciar o que eles irão chamar certamente de lava-jato sindical. Quando foi dissolvido o Ministério do Trabalho, outro grande golpe contra a classe trabalhadora, logo no início do governo Bolsonaro, no dia 1º de janeiro, o Departamento das Cartas Sindicais, que é o departamento que no Ministério do Trabalho concedia as licenças para os sindicatos funcionarem, foi transferido para o Ministério da Justiça, do ex-juiz, comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro. O objetivo é muito claro, fazer com que Moro jogue para cima dos sindicatos o aparato de investigação e repressão controlado pelo Ministério da Justiça, de tal maneira que os sindicatos possam ser criminalizados, seus dirigentes possam ser processados e o pânico passa a se instalar no interior das organizações da classe trabalhadora, dificultando seu financiamento, sua ação política, sua ação sindical. Essa é uma das medidas em curso, em preparação na ofensiva antissindical tramada por Bolsonaro. Há uma outra medida, também anunciada recentemente, que está em estudos, que é a proposição da quebra da unicidade sindical. O que isso significa? Que em cada categoria, se aprovada a quebra da unicidade sindical, que em cada categoria poderia existir mais de um sindicato. Por exemplo, os metalúrgicos de São Paulo poderia ter 1, 2, 3, 4 sindicatos poderiam ser criados para a mesma categoria. E o trabalhador escolheria em qual sindicato se filiaria, como se o sindicato fosse um prestador de serviços. É evidente que isso quebra aquilo que é o mais sagrado para a classe trabalhadora, que é a sua unidade. Instalaria dentro de cada categoria uma concorrência, um embate, um choque frontal que dividiria a capacidade de resistência da classe trabalhadora. A quebra da unicidade sindical desmontaria o atual sistema sindical brasileiro, de um sistema que combina unidade na base e pluralidade nas centrais, para um sistema inteiramente plural, dividido, que impediria ou que tenderia a impedir a unidade dos trabalhadores nos momentos mais cruciais da história brasileira, que é exatamente agora, quando se trata de resistir às medidas antipopulares, às reformas liberais tramadas pelo governo Jair Bolsonaro. Jamais o movimento sindical enfrentou uma ofensiva tão brutal, tão dura como a que enfrenta hoje. Nem mesmo durante o regime militar. O regime militar perseguiu, prendeu e matou. É verdade. O regime militar interveio nos sindicatos e colocou direções pelegas que amorteciam a luta da classe trabalhadora. Verdade. Mas o regime militar não alterou a estrutura do sindicalismo brasileiro. Preservou suas fontes de financiamento, preservou sua estrutura unitária por categoria. É isso que o governo Jair Bolsonaro deseja desmontar. É isso que
que o governo Bolsonaro deseja fazer. Desapropriar a classe trabalhadora de suas principais organizações de representação, que são os sindicatos. Nesse momento tão duro de ofensiva antissindical, é muito importante que se estabeleça uma fortíssima e unitária resistência que vai além dos sindicatos. O conjunto das forças democráticas e progressistas precisam estar juntas contra essa ofensiva sindical, que no fundo é uma ofensiva contra a democracia. A ofensiva antissindical é parte da transição de regime político almejada pelo grupo que ascendeu ao governo com a eleição de Jair Bolsonaro. Transição de um regime de democracia liberal, previsto e demarcado pela Constituição de 88, para um Estado policial, para um Estado que preserva apenas a fachada das regras democráticas, mas na prática vai se convertendo num regime autoritário de repressão e perseguição contra os trabalhadores, contra a esquerda, contra as organizações do povo brasileiro que dissentem da ordem econômica e social que a grande burguesia brasileira quer que seja imposta em nosso país com essas medidas ultraliberais. É uma grande tarefa das forças democráticas resistir juntas, portanto, contra essa ofensiva antissindical, defendendo a unicidade, defendendo as fontes de financiamento dos sindicatos. É claro, os sindicatos também terão que se reorganizar, terão que corrigir seus graves problemas, terão que voltar à base das suas categorias, terão que ser capazes de mobilizar e organizar a base dos trabalhadores para aumentar as contribuições associativas e para aumentar a própria contribuição sindical, para convencer os trabalhadores de que é decisivo defender os sindicatos contra essa ofensiva do governo Jair Bolsonaro. É um grande desafio dos nossos tempos os sindicatos serem capazes de se reinventarem, defendendo a unidade, mas acima de tudo, fazendo com que os sindicatos, eventualmente fundidos uns aos outros para aumentar suas forças, que os sindicatos voltem a ser instrumentos de mobilização e organização e educação da classe trabalhadora, para lutar contra os patrões e contra o governo dos patrões. Por aqui encerro minha exposição de hoje. Antes de concluirmos o programa, 2 mensagens. A primeira delas: façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma você tanto poderá assistir nossas transmissões ao vivo, quanto pesquisar edições anteriores do programa 20 Minutos e também de outros programas da TV Opera Mundi. Essa plataforma é muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Superchat. Portanto, faça o mais rápido possível sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Segunda mensagem: peço a vocês que realizem uma assinatura solidária do Opera Mundi. O que é assinatura solidária? Um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo de qualidade, investigativo, um jornalismo que trave a batalha cotidiana de informações e ideias contra a imprensa de direita. Para obter informações sobre a assinatura solidária, o endereço é www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Faça logo sua assinatura solidária. Isso nos ajudará muito a continuar a desempenhar um papel combativo e de qualidade na batalha da informação. Encerro agora, portanto, o programa de hoje. Queria agradecer a todos que nos acompanharam, a todos que nos assistiram na tarde da segunda-feira. Quem gostou do programa, que o compartilhe, que o ajude a ter a melhor difusão possível. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira com o 20 Minutos Internacional. Um grande abraço e até lá.